Sabe o que é mais assustador do que um filho que grita, faz birra, quebra tudo? Um filho que não faz nada disso. Um filho que simplesmente para. Para de falar. Para de reagir. Para de pedir. Para de fazer barulho. Um filho que te olha nos olhos e você enxerga lá dentro uma dor tão grande que não cabe em palavra nenhuma. E talvez por isso, ela não saia. Você já imaginou o que é acordar todo dia sem exceção, e olhar para a criança que você mais ama no mundo e não conseguir chegar nela? Não por falta de tentativa, não por falta de dinheiro, não por falta de amor, porque amor nunca faltou, mas porque alguma coisa dentro daquela criança fechou uma porta, girou a chave por dentro e foi morar no silêncio. E você fica do lado de fora batendo, chamando, gastando tudo que tem, chamando todos os especialistas que existem, e a porta não abre. É exatamente disso que essa história é. E eu preciso que você fique até o final. Porque o que uma câmera de segurança capturou às 2 da manhã não é o que você está pensando agora. Não é uma emergência. Não é nada perigoso. Não é nada dramático. É algo tão simples, tão silencioso, tão absolutamente sem cerimônia, que quando o pai daquela criança assistiu à gravação no celular, ele teve que encostar o carro no acostamento de uma rua deserta porque não conseguia mais enxergar a tela de tanto chorar. E eu vou te contar o que estava naquela gravação. Mas antes de eu chegar lá, me faz um favor rápido. Se você acredita que às vezes as pessoas que mais transformam a sua vida chegam sem aviso, sem título, sem nenhuma razão especial para estar ali no momento que mais importa, deixa o like agora. Manda um coração. Aperta o botão. Leva 2 segundos e significa mais do que você imagina para quem faz isso aqui. Se você é novo, se inscreve, porque a gente conta histórias que não passam batido, histórias que ficam. E me conta nos comentários. Você já foi completamente transformado por alguém que quase passou despercebido na sua vida? Alguém que nem deveria ser importante, mas acabou sendo a pessoa que mudou tudo? Eu leio cada comentário, cada um. Agora sim. Vamos lá. Marcos Machado estacionou o carro na entrada da sua casa em Alphaville, São Paulo, às 18h15 de uma terça-feira, 45 minutos mais tarde do que havia prometido para si mesmo. De novo, ele soltou a gravata antes mesmo de desligar o motor. O nó afrouxado com um puxão único e impaciente. O gesto de um homem que passou o dia inteiro sendo quem precisava ser e agora está tentando lembrar quem é quando ninguém está olhando. Pressionou a testa no volante por 3 segundos. Não por drama, não por exaustão do tipo que se resolve com uma boa noite de sono, mas porque era o único lugar no mundo. Aquele espaço de 3 segundos com a testa no couro frio do volante, onde ele podia fechar os olhos sem que ninguém esperasse nada dele. Depois desceu. O ar de São Paulo em outubro estava quente do jeito errado, abafado, sem brisa. Ele carregava apenas o celular. E aquela coisa que não tem nome, mas que todo pai que já falhou com uma promessa conhece muito bem no peito. Uma culpa silenciosa, densa, específica. O peso de um homem que continua fazendo promessas que sabe que vai quebrar. A casa era grande, 6 quartos. Piscina nos fundos com a luz azul acendendo automaticamente ao anoitecer. Uma cozinha que cabia 12 pessoas sentadas com espaço sobrando nos 2 lados. Um jardim que uma equipe de paisagismo vinha cuidar toda quinzena. Tinha sido projetada para uma família que fazia barulho. Uma família de gente indo e vindo. De criança correndo pelo corredor gritando o nome do cachorro que ainda não existia, mas seria comprado em breve. De adulto reclamando do barulho e sorrindo enquanto reclama. Mas no último ano e meio a casa parecia um museu. Um desses museus caros e silenciosos onde você passa pelas salas e tudo está impecavelmente no lugar certo e você sente, de um jeito que não consegue explicar direito, que nada ali é vivo de verdade. Que tudo é preservado. Que o propósito daquele lugar é manter as coisas exatamente como estão e não deixar que nada mude. A filha de Marcos se chamava Lívia, 4 anos. Cabelo castanho ondulado que caía logo abaixo dos ombros e que a mãe costumava trançar em 2 tranças assimétricas toda manhã antes da escola,
Uma tradição que Marcus havia tentado replicar e abandonado depois de 3 tentativas desastrosas. Olhos grandes, cor de mel, do tipo que observam o mundo com uma intensidade séria que nenhuma criança daquela idade deveria carregar. E uma voz que ninguém ouvia há 14 meses. Não desde a manhã em que a mãe dela não voltou do hospital. Marcus entrou pela porta da frente em silêncio. A casa estava quieta da forma específica que só casas com segredos ficam quietas. Não a quietude de um lugar vazio. A quietude de um lugar onde existe muito que não está sendo dito. Ele ouviu vindo da cozinha o som abafado de pratos sendo guardados no armário. Porcelana batendo levemente contra a porcelana. Helena, a nova empregada. A que ele tinha contratado 3 meses atrás depois que a anterior saiu sem aviso num sábado de manhã, deixando só um bilhete dobrado na bancada com 2 linhas de desculpa, a chave do carro do mercado em cima e nenhuma explicação real sobre o porquê. Helena Souza, eficiente, silenciosa. Sempre terminava o trabalho sem precisar que dissessem 2 vezes. Chegava no horário, saía no horário, e a casa ficava limpa e organizada de uma forma que ele só percebia quando não estava assim. Era tudo que Marcus sabia sobre ela. E, na canseira daquele período, era tudo que ele achava que precisava saber. Ele deixou o celular na mesa do corredor, do lado das chaves, e caminhou até o quarto de Lívia. A mesma caminhada de toda a noite. O mesmo corredor, o mesmo tapete bege que amortecia os passos, a mesma porta entreaberta no final, e o mesmo ritual silencioso de empurrar aquela porta esperando que desta vez fosse diferente. Toda noite não era. A porta estava entreaberta. Ele empurrou com cuidado, devagar, como quem tenta não assustar um pássaro. Lívia estava sentada no chão ao lado da cama, joelhos puxados contra o peito. Um giz de cera vermelho na mão direita, desenhando. Ao redor dela havia dezenas de folhas espalhadas pelo carpete bege como folhas de uma árvore depois da chuva de outono. Algumas coloridas, algumas escuras, feitas só com giz preto ou azul marinho. Todas com um nível de detalhe que não combinava com a mão de uma criança de 4 anos. Havia figuras de pessoas com expressões reconhecíveis. Casas com janelas que tinham cortinas diferentes em cada cômodo. Árvores com sombras. Marcus entrou devagar. Oi, meu amor. Cheguei. Lívia não olhou para cima. Continuou desenhando traços lentos, muito deliberados. O giz vermelho pressionado com força contra o papel, deixando uma linha grossa e decidida como se ela soubesse exatamente onde cada traço deveria ir. Ela reconheceu a presença do pai do jeito que sempre fazia. Uma leve inclinação do corpo na direção dele. Um ajuste sutil da postura. Uma espécie de reconhecimento físico que não chegava aos olhos, mas sem palavras, sem contato visual. Apenas o som do giz riscando o papel e o silêncio denso que havia se tornado a língua oficial daquela casa. Marcus se agachou ao lado dela. Olhou para o desenho. Era uma casa grande, vista de frente, com 2 andares e uma janela que ocupava quase toda a fachada do 2º piso. Dentro 2 figuras de palitinho. Uma alta, próxima de uma porta. Uma bem menor, sozinha num cômodo cheio de formas vermelhas espalhadas pelo chão. Formas que podiam ser flores. Ou podiam ser algo que ele preferia não nomear. Ele queria perguntar o que significava. Queria sentar ali no carpete ao lado dela, pegar os desenhos um a um e decodificar cada linha, cada escolha de cor, cada detalhe daquele universo que a filha construía em silêncio enquanto o mundo do lado de fora continuava girando. Mas já tinha tentado isso antes, muitas vezes, e o resultado era sempre o mesmo. Preciso e implacável. Lívia parava de desenhar. Largava o giz com cuidado e esperava. Com aquela paciência assustadora de criança pequena que aprendeu que esperar é mais seguro do que reagir. Até ele sair do quarto. Como se a atenção direta dele tornasse impossível continuar o que ela estava fazendo. Então Marcus fez o que sempre fazia. Beijou o topo da cabeça dela. O cabelo ondulado que cheirava ao shampoo de morango que Clara tinha escolhido e que ele continuava comprando sem pensar. Por inércia. Porque parar de comprar significaria admitir outra coisa. Sussurrou. Eu te amo no cabelo.
E saiu do quarto, puxando a porta de volta para exatamente a fresta onde estava antes. No corredor ficou parado por um momento. Do jeito que um homem fica quando está carregando algo pesado demais para segurar e não tem onde colocar. 14 meses. Era quanto tempo Lívia estava em silêncio. Os médicos chamavam de mutismo seletivo desencadeado por trauma agudo. A mãe dela, Clara, tinha ido ao hospital para o que devia ser um procedimento de rotina. Uma cirurgia que os médicos descreveram como de baixo risco. Comum. Completamente dentro do protocolo padrão. O tipo de cirurgia que você agenda numa quarta. Avisa a família que vai ficar internada até sexta. E volta para casa no fim de semana reclamando que a cama do hospital era desconfortável e que a comida estava péssima. Clara nunca voltou. Uma complicação durante a recuperação. Rara. Estatisticamente improvável. Irreversível. Clara tinha 31 anos. Um sorriso que Marcos às vezes ainda procurava no rosto da filha e às vezes encontrava em fragmentos num ângulo específico da luz da tarde. Lívia estava no colo de Marcos quando o telefone tocou. Ela estava na sala, sentada no colo dele, assistindo ao desenho favorito dela, comendo biscoitinho com a concentração total de uma criança de quase 3 anos que está fazendo duas coisas ao mesmo tempo e acha que está sendo muito sofisticada. Ele lembra do exato momento em que o celular tocou no bolso. Lembra da textura do tecido do sofá debaixo da mão. Lembra do desenho animado que continuou tocando enquanto o mundo desmoronava. Lembra da forma como o próprio corpo gelou por dentro, enquanto a filha continuava mastigando tranquilamente ao lado dele, sem saber que o chão embaixo de tudo que ela conhecia tinha acabado de sumir. Ele contou para ela naquela mesma noite. Não esperou. Não achou que seria melhor esperar. Segurou ela na cama, no escuro do quarto com as estrelinhas adesivas fosforescentes no teto que Clara tinha colado uma a uma numa tarde de domingo com uma escada e muita paciência, e disse as palavras que nenhum pai deveria precisar dizer para uma criança de 2 anos e 11 meses de idade. E daquela noite em diante, Lívia parou de falar. Não gradualmente, não em etapas mensuráveis, com retrocesso aqui e ali e lenta progressão que os especialistas poderiam acompanhar num gráfico. Ela simplesmente parou. Como se a parte dela responsável por formar e emitir palavras tivesse silenciosamente fechado as portas, apagado as luzes, pendurado uma placa de fechado e ido embora sem avisar ninguém para onde estava indo, nem por quanto tempo. Marcos fez tudo que os especialistas mandaram. Consultou a doutora Beatriz Mendes, considerada uma das melhores psicólogas infantis de São Paulo, que ia até a casa 2 vezes por semana durante 6 meses sem interrupção. A doutora chegava com mochila grande cheia de recursos, fantoches de dedos, cartões com expressões faciais, brinquedos sensoriais de diferentes texturas, jogos de encaixe com temáticas de emoções, rotinas de brincadeira estruturadas e cuidadosamente desenvolvidas por especialistas para gentilmente reabrir a linguagem de crianças que haviam se recolhido para dentro de si mesmas por razões que o mundo adulto ao redor às vezes não conseguia nem dimensionar. Lívia participava de tudo. Apontava para as figuras quando pediam. Encaixava as peças nos lugares certos, normalmente mais rápido do que seria esperado. Movia os fantoches quando instruída a fazer isso. Acenava com a cabeça para perguntas de sim ou não. Mas não falou uma única vez, nenhuma palavra, nenhum som, nenhum sussurro acidental. Nada que chegasse perto de uma voz. A doutora Beatriz explicou para Marcos, com a gentileza cuidadosa de quem já deu informações difíceis para pais suficientes para saber que existe um jeito de fazer isso sem destruir alguém no processo, que Lívia não estava se recusando a falar. Ela era incapaz. O trauma havia construído entre o que ela sentia e o que ela conseguia expressar uma barreira que não era de teimosia nem de escolha. Era neurológica. Era real. E essa barreira não iria ceder no cronograma de ninguém. Não iria ceder porque um especialista achou a técnica certa ou porque o pai decidiu ser mais paciente. Ela cairia quando Lívia encontrasse algo ou alguém que fizesse o interior parecer seguro o suficiente para deixar o exterior entrar de novo. Marcos entendia a teoria. Saía das sessões com a doutora
Beatriz sabendo mais do que sabia antes. Mas entender a mecânica do silêncio não tornava o silêncio mais fácil de suportar. Entender não enchia o jantar de conversa. Não devolvia ao pai que ele não ouvia mais. Não ajudava nos momentos específicos, que eram muitos, em que ele olhava para a filha e simplesmente não sabia o que fazer com as próprias mãos. Ele trocou a escola, pesquisou durante semanas e matriculou Lívia num programa menor, muito mais acolhedor, com no máximo 8 crianças por turma e professoras especialmente treinadas em trauma infantil. Mulheres com anos de experiência que sabiam exatamente como criar um ambiente onde nenhuma criança era pressionada a ser mais do que conseguia ser naquele momento. Lívia cooperava, fazia as tarefas com capricho, comia o lanche, brincava no parquinho ao lado de outras crianças sem se isolar, mas também sem se misturar de verdade. E vinha para casa toda tarde exatamente tão quieta quanto quando tinha chegado pela manhã. Ele tentou musicoterapia. Tentou arteterapia com uma terapeuta de arte que usava técnicas desenvolvidas especificamente para crianças enlutadas. Tentou um retiro de fim de semana numa chácara a 100 quilômetros de São Paulo, onde pais em situações parecidas se reuniam com os filhos e especialistas facilitavam atividades em grupo, enquanto terapeutas disponíveis circulavam pelo espaço. Levou Lívia a Curitiba para uma consulta com uma especialista que havia publicado artigos sobre mutismo induzido por trauma em crianças menores de 5 anos. Uma mulher que falava com a precisão de quem passou 2 décadas estudando exatamente aquilo. Cada profissional adicionava uma peça de compreensão ao quebra-cabeça. Cada abordagem adicionava contexto, perspectiva, vocabulário para descrever o que estava acontecendo. Mas nenhuma delas adicionava uma voz. E então, 10 meses depois que Clara foi, apareceu Vanessa. Hello, my dear. Vanessa Monteiro How was entrou your na day? vida de Marcos da forma que certas pessoas Welcome entram, home, sir. no momento certo, no lugar certo, dando exatamente as respostas que você precisa ouvir quando está mais vulnerável para acreditar nelas. Perspicaz. Elegante de um jeito que parecia natural, mas era cuidadosamente cultivado. Consultora de comunicação corporativa que entendia como gerenciar percepção pública com a precisão cirúrgica de quem estudou durante anos como as pessoas interpretam o que veem e ouvem. Se conheceram num jantar beneficente. Ela ouviu quando ele falou sobre Lívia, com toda a atenção do mundo, sem olhar o celular, sem deixar o olhar derivar. Inclinou a cabeça no exato ângulo certo. Fez as perguntas que pareciam certas. E quando ele admitiu pela primeira vez em meses que não sabia mais o que fazer, ela segurou a mão dele sobre a toalha branca da mesa de jantar e disse, com voz firme e gentil, "Você não precisa saber sozinho." Em 4 meses ela tinha se mudado para casa. Em 6, ele tinha comprado o anel. Ela usou com a naturalidade de quem já esperava por ele há algum tempo. E a casa se reorganizou em torno da presença dela do jeito que as coisas se reorganizam quando você adiciona algo sólido ao centro. Sem resistência visível, mas também sem absorção verdadeira. A água se ajusta em torno da pedra. A pedra não se torna água. Vanessa sabia como parecer. Sabia segurar a mão de Lívia na saída da escola quando havia outras pessoas por perto. Sabia colocar a expressão certa nos eventos de paz. Sabia o que dizer para a família de Marcos sobre comprometimento e presença e estar ali para aquela menina. E as pessoas acreditavam, porque ela era convincente do jeito que só quem praticou a sinceridade por tempo suficiente consegue ser. A prática dava uma textura que parecia real, mas dentro de casa, quando não havia plateia, quando eram só ela e Lívia e os objetos do cotidiano, a paciência de Vanessa com aquela criança era mais fina do que qualquer um de fora imaginaria. Ela nunca levantou a voz. Nunca fez nada que pudesse ser descrito como crueldade num documento oficial. Mas as pequenas coisas se acumulavam de um jeito que só uma criança pequena, cujos sensores ainda não foram embotados pela socialização adulta, consegue sentir no corpo inteiro, e que só um adulto que está olhando para o lado deixa passar. Helena Souza começou numa segunda-feira de manhã nublada de agosto. Chegou às 7h30 em ponto com uma bolsa pequena de couro marrom gasto, um avental dobrado sobre o braço e uma quietude que não era timidez, não era insegurança. Não era o tipo de silêncio de quem não sabe o que dizer.
Era algo mais deliberado. A quietude de alguém que aprendeu, ao longo de muitos anos em muitas casas diferentes, que ouvir é mais útil do que falar, que observar é mais útil do que comentar, e que havia feito as pazes com essa verdade há muito tempo. Marcos a encontrou brevemente na cozinha enquanto colocava o café. Deu a ela a lista de Hello, my tarefas. dear. How was your day? Limpeza geral, It was good, Daddy. lavanderia às terças e Welcome home, quintas, sir. preparo básico de refeições, compras no mercado quando necessário, recado no celular com antecedência. E disse, no tom seco e factual de quem já recitou a mesma informação para pessoas suficientes para que o tom se tornasse automático. What are you drawing, Minha filha está na sweetheart? casa, mas A não vai picture for interagir you, com Daddy. você. Ela não fala. Disse assim, simples. Como quem anuncia que o segundo andar está em reforma ou que o cachorro tem medo de aspirador. Um fato neutro. Uma característica do ambiente de trabalho. Helena assentiu. Não inclinou a cabeça com expressão I de know pena. you took it. I Aquela didn't take expressão que anything, Marcos sir. via em Then tantos explain rostos these. I e have que no começava idea. a não suportar mais. Não disse coitadinha, ou mas que triste, ou nossa, quanto tempo assim. Disse apenas, entendo. E começou a trabalhar. Nas 2 primeiras semanas, Helena e Lívia existiam na mesma What casa are do you jeito que doing? 2 sistemas solares Just tidying separados up. Come here, existem no sweetie. universo. Hey, Cientes um do outro de alguma forma vaga, influenciados talvez pela gravidade um do outro, mas sem nenhum ponto de contato direto. Helena limpava ao redor de Lívia sem perturbá-la, sem comentar o que fazia, This is beautiful. Is it sem a criar bluebird? situações que it's for exigissem you. resposta. I love it. What Preparava color as next? refeições e colocava o prato de Lívia na mesa sem cerimônia. Quando Lívia deixava os desenhos espalhados pelo chão do quarto ou da sala, Helena os recolhia com cuidado, olhava para cada um por um segundo antes de empilhar e colocava na escrivaninha do quarto da menina, That's a beautiful organizados house, sweetie. por tamanho, Thanks, sem it's for you. jogar nenhum fora. I love the colors. Foi esse Oh, I love detalhe que flowers. criou a primeira rachadura. Pequeno, quase invisível. Do tipo de coisa que um adulto não registraria como significativa, mas que uma criança de 4 anos, cujos sensores estão calibrados para captar exatamente esse tipo de coisa, You have percebeu to come com home. precisão What's going absoluta. on? Uma tarde, It's bad. Lívia We need voltou you. da I'm escola coming. e encontrou seus desenhos organizados na escrivaninha. Ficou parada diante deles por um tempo mais longo do que o necessário para simplesmente olhar. Depois caminhou pelo corredor, desceu a escada, atravessou a sala e foi até a entrada da Look at cozinha, these drawings. onde What Helena is this lavava one? louça de costas It para a matches the porta. description. This can't Ficou be parada ali olhando para ela, não com desconfiança, não com carinho, com a atenção cuidadosa, pesada de avaliação, de uma criança que percebeu algo e está no processo interno de decidir o que aquilo significa e o que fazer com essa informação. Helena sentiu a presença, olhou por cima do ombro, deu a Lívia um pequeno aceno. Não um sorriso aberto, não um "Oi, minha linda, posso ajudar?" E não nenhum dos gestos que teriam aumentado a pressão de ter uma resposta. Apenas um aceno simples, o tipo de sinal que diz: "Eu sei que você está aí. Eu te reconheço. E está tudo bem que você esteja aí." Depois voltou para a louça. Lívia ficou parada na entrada da cozinha por 11 segundos. Hello, my dear. Marcos contaria How was your depois day? pelas câmeras. It was good, Depois Daddy. voltou para o quarto Welcome sem home, fazer sir. nenhum som. No dia seguinte, Lívia desceu enquanto Helena passava o pano no chão da sala. Helena tinha o hábito de cantarolar enquanto trabalhava. Não era uma performance. Não era algo que ela fazia para alegrar o ambiente ou preencher o silêncio de forma sociável. What are you Era um drawing, hábito tão sweetheart? antigo A quanto picture automático. for you, Daddy. Melodias baixas e constantes e um pouco sem forma, que saíam de algum lugar fundo sem que ela tomasse nenhuma decisão a respeito. O tipo de coisa que você só descobre que faz quando alguém menciona. Lívia se sentou no último degrau da escada. Ficou observando. I Não know o you pano, took it. não I o didn't chão. take anything, O cantarolar. Then Os olhos explain dela these. I have seguiam no a idea. melodia com atenção, como se ela tivesse uma forma no ar que a menina estava tentando localizar e traçar. Helena percebeu. Não parou de cantar. Não transformou aquele momento em coisa nenhuma. Não disse: "Ei, você quer me ajudar?" Ou What "Que are bom you que você doing? desceu." Continuou passando o tidying pano up. com os Come here, mesmos sweetie. movimentos circulares de sempre. Continuou a mesma melodia sem nome e deixou a criança ficar ali pelo tempo que precisasse.
Aquela foi a primeira tarde em que Lívia ficou no mesmo cômodo que Helena por mais de 5 minutos, por vontade própria. Sem ser pedida, This is beautiful. sem ser Is it a incentivada, bluebird? Yes, it's for you. I love it. What color next? sem nenhum programa sendo implementado. E Helena entendeu exatamente o que aquilo significava, porque ela já tinha visto aquilo antes, num outro rosto, numa outra vida, num estado diferente do Brasil. Davi era seu sobrinho, filho da irmã mais velha, Conceição. beautiful house, sweetie. Tinha morado com a Thanks, família it's de for you. Helena por 3 I love anos the no colors. interior do Oh, I love Ceará flowers. depois que o pai dele morreu num acidente de trabalho numa construção civil. Uma queda de andaime no 3º andar. Rápida, sem aviso, sem possibilidade de despedida. Davi tinha 7 anos quando o pai morreu. E depois do enterro, depois dos vizinhos You que have to vieram, come home. depois What's dos going cheiros on? específicos It's daqueles bad, dias we de need luto you. que I'm ficam coming. gravados na memória de quem os viveu. Depois de tudo isso, Davi parou de falar. Completamente. Não de forma seletiva, não em certos contextos sim e outros não. Completamente. O menino que costumava narrar em Look voz at alta these tudo que drawings. fazia, que What is descrevia o this sabor one? do feijão It matches enquanto the comia, description. This que can't be contava real. em detalhes a trama dos desenhos animados para quem não tinha assistido como se fosse um serviço público, se tornou uma criança que se comunicava apenas com acenos, gestos e um desenho deixado na mesa de vez em quando. A irmã de Helena tentou o que a família podia pagar, que não era muito. O psicólogo da cidade, que não tinha especialização em trauma, mas era o que existia. Um grupo da igreja para crianças enlutadas, onde os adultos falavam durante a maior parte do tempo. E as crianças sentavam em cadeirinhas duras olhando para o chão. A avó, que acreditava que o silêncio era uma forma de retiro espiritual que Deus envia de vez em quando e que o menino voltaria quando estivesse pronto. Hello, my dear. How was your day? It was good, Daddy. Welcome home, sir. Helena olhou. Era uma casa, vista de frente. Dentro 2 figuras. Uma alta, uma pequena. E entre as duas, uma terceira figura, nem tão alta quanto a primeira, nem tão pequena quanto a segunda. Algo no meio. Uma figura que What não are you estava drawing, em nenhum sweetheart? dos desenhos A anteriores. picture for you, Helena Daddy. olhou para o desenho por um tempo. Depois deslizou o passarinho que tinha desenhado pela mesa na direção de Lívia. Uma troca. Não uma lição. Não uma intervenção terapêutica. Uma conversa sem palavras entre 2 pessoas que tinham encontrado. Por acidente know you ou por took algo it. I maior do didn't que take acidente. anything, sir. Um Then idioma em explain comum. these. I have Lívia no idea. olhou para o passarinho. Depois olhou para Helena. E algo se moveu nos olhos dela. O mais leve amaciamento. Como uma porta que ficou trancada por tempo demais e acaba de girar um clique na direção de aberta. Daquele dia em diante, desenhar juntas virou a rotina das duas. Toda tarde, Just quando tidying up. Lívia Come here, voltava da sweetie. escola e Helena ainda estava na casa. A mesma mesa, o mesmo silêncio produtivo. Helena nunca anunciava, nunca preparava materiais especiais. Nunca chamava Lívia pelo corredor. Simplesmente sentava à mesa com o caderno e desenhava. E Lívia is vinha beautiful. quando Is it a estava bluebird? pronta. Yes, Às it's vezes for em you. 10 minutos, I às love it. vezes What em color meia next? hora. Mas vinha. Os desenhos de Lívia evoluíram de formas que Helena observava sem comentar. Os primeiros eram estáticos, isolados. Cada figura e cada objeto existindo sozinho num espaço vazio. Casas sem That's a pessoas beautiful na house, frente. sweetie. Thanks, Figuras it's for sem you. I contexto. love the colors. Oh, I love Cômodos com flowers. móveis, mas sem vida acontecendo dentro deles. Mas aos poucos as cenas ganharam movimento e relação. Figuras de mãos dadas. Um sol com raios no canto superior direito da página. Flores desenhadas dentro das janelas das casas que antes tinham ficado You have vazias. to come Animais. E a What's going terceira on? figura, a que It's não era bad, nem we need alta nem you. I'm pequena, coming. que havia aparecido pela primeira vez no dia da troca do passarinho, continuava presente em praticamente todos os desenhos, sempre perto da figura menor, às vezes as duas com as mãos conectadas. Helena guardava cada um, mantinha numa pasta Look amarela at debaixo da these pia da drawings. cozinha, What is não por this segredo, mas It por matches the instinto. description. Ela This can't sabia be que se real. mostrasse para Marcos cedo demais, com o entusiasmo de quem encontrou evidências de progresso, aquilo se transformaria num projeto, num marco a ser registrado, monitorado, relatado para especialistas, cobrado. E o que estava acontecendo entre ela e Lívia naquela mesa não era um projeto, era uma relação, frágil, sem palavras,
sem nome oficial. Crescendo exatamente no ritmo que ela precisava crescer. Sem pressa de ninguém de fora. E então, numa quinta-feira à tarde, 5 semanas depois de tudo ter começado com aquele primeiro passarinho deslizado pela mesa enquanto as duas desenhavam juntas como sempre, Lívia fez algo que não fazia há Hello, my 14 dear. meses. How Ela was your day? sussurrou. A palavra foi tão baixa que Helena Welcome quase home, não sir. ouviu. Mais um sopro do que um som. Uma vibração de ar que mal chegou a ser som antes de se dissipar, mas que estava ali. Real. Inconfundível. Direcionada diretamente para o desenho de um gato que Helena tinha acabado de fazer no canto inferior da página, What are you um drawing, gato pequeno sweetheart? e um pouco A torto, picture for you, porque Helena Daddy. nunca foi boa em gatos. Gatinho. Uma palavra. 7 letras. 14 meses de silêncio absoluto. Quebrados não num consultório clínico, não numa sala de terapia com instrumentos e protocolos, não numa intervenção I cuidadosamente know you took it. planejada I didn't por quem take passou anything, anos sir. estudando Then como explain fazer these. I have no exatamente idea. isso, mas numa mesa de cozinha de tarde, com cheiro de arroz no ar, diante de um gato torto desenhado a lápis, para uma mulher que nunca uma única vez pediu a ela que falasse. A mão de Helena parou de se mover sobre o papel. Ela manteve os olhos no próprio desenho. Just tidying Não up. olhou Come para here, cima. sweetie. Não ofegou. Não disse, meu Deus, você falou. Não chorou, embora cada parte dela quisesse com urgência, porque ela sabia, com o tipo de saber que só vem de ter vivido aquele momento específico antes, em outro lugar e outro rosto, mas com a mesma is textura beautiful, isn't it, exata, Bluebird? que aquele Yes, momento it's era de you. vidro fino. I love it. Uma What reação color next? errada, por menor que fosse, e ele se estilhaçaria. A porta se fecharia de novo, talvez mais fundo do que antes. Então ela disse, com a calma absoluta e despretensiosa de quem está fazendo um comentário perfeitamente normal sobre um assunto perfeitamente cotidiano. That's a beautiful house, sweetie. Você gosta de Thanks, gato? it's for you. Uma pausa. I love the Depois um colors. I'll aceno. add more flowers. Helena desenhou um segundo gato ao lado do primeiro. Menor. Orelhas um pouco mais arredondadas. Esse aqui é o filhote. Outra pausa. Mais longa desta vez. Longa o suficiente para que qualquer adulto menos calibrado tivesse preenchido o silêncio You com have alguma to come coisa. home. Depois, What's going on? quase no mesmo It's volume bad, da we primeira need you. I'm palavra, coming. quase indistinguível do ar. Gatinho bebê. 2 palavras. O peito de Helena ardeu, mas o rosto permaneceu calmo, sereno, do jeito que os rios de superfície tranquila ficam quando a correnteza Look debaixo é at these forte. drawings. Ela desenhou What um is this terceiro one? gato, maior, It matches the com description. expressão This de can't be autoridade real. maternal. E essa aqui é a mamãe. Ela cuida dos dois. Lívia ficou olhando para os 3 gatos na página. A mão apertou o giz de cera com mais força. Não falou de novo pelo resto daquela sessão. Mas também não saiu da mesa. Ficou por mais 20 minutos desenhando. 5 gatos em fileira no rodapé da página. Diferentes tamanhos, todos com orelhas triangulares bem definidas. E antes de sair, enquanto se levantava da cadeira, ela colocou a mão espalmada no antebraço de Helena, por exatamente 2 segundos. Depois puxou de volta, sem pressa, e caminhou pelo corredor na direção das escadas sem olhar para trás. Helena ficou sentada naquela mesa por um tempo depois que Lívia subiu, olhando my para os dear. gatos How desenhados was your no day? papel, para o espaço na mesa onde a mão da Welcome menina home, tinha sir. estado. Não contou para Marcos. Não ainda. Não porque queria esconder, mas porque precisava de certeza. Uma palavra podia ser um acidente, um reflexo que se fecha tão rápido quanto se abre. Ela precisava ver se a porta permanecia aberta. Permaneceu. What are Nas you 2 drawing, semanas sweetheart? seguintes, os sussurros picture for you, cresceram, Daddy. não de forma dramática. Não do jeito que você imagina quando imagina uma criança voltando a falar depois de um ano de silêncio. Não com fanfarra e choro e comemorações, mas de forma constante e quieta. Do jeito que uma planta cresce quando I ninguém know está you olhando took e it. você I só didn't take percebe quando anything, já sir. ficou alta. Then explain Lívia these. I começou have a no sussurrar idea. palavras soltas durante os momentos de desenho. Pássaro. Caça. Azul, pronunciado ainda como azul com aquele S de criança que está ainda colocando as letras nos lugares certos. Sempre direcionado para Helena, sempre enquanto desenhava como se as Just tidying palavras up. só Come here, pudessem sweetie. sair quando havia papel e giz entre ela e o mundo. Depois vieram frases curtas. Desenha uma flor? Esse aqui é meu. Ela é mais alta.
Depois observações, depois pedidos. E então numa tarde, sentadas no chão da cozinha porque tinham This is ficado beautiful. sem Is it a espaço na bluebird? mesa para todos os desenhos do dia. I love it. What color Lívia next? olhou para Helena e sussurrou com a voz de alguém que está tomando uma decisão. Você pode ficar depois do jantar? E Helena, se segurando com tudo que tinha para não deixar o quanto aquilo significava aparecer no rosto, disse com a naturalidade beautiful mais house, sweetie. perfeita que conseguiu Thanks, it's for produzir. you. I love Claro the que colors. sim. Oh, I Era love uma flowers. quinta-feira à noite, 23h40. Marcos estava no escritório de casa revisando relatórios trimestrais quando decidiu, sem nenhum motivo específico que pudesse apontar depois, verificar as imagens das câmeras de segurança daquela semana. Ele tinha instalado have as to come câmeras home. 2 anos antes, What's going on? logo depois que Clara It's bad. foi. We need you. Não I'm por coming. desconfiança de ninguém. Pela necessidade ansiosa e incontrolável de monitorar um mundo que havia provado ser capaz de tirar tudo sem aviso. Um mundo onde você pode soltar a mão por um instante. E quando olha de volta, a mão simplesmente não está mais lá. at these Passou pelas drawings. imagens de What is forma this casual, one? como folheia matches uma the revista description. This sem can't be querer real. ler nada específico. Cozinha durante o dia, sala à tarde. Corredor, a câmera do ângulo que pega a escada. Helena limpando, Lívia desenhando no quarto. Normal. Rotineiro. Então chegou a gravação das 2h07 da manhã da noite anterior. A câmera da cozinha mostrava o cômodo no escuro. A única fonte de luz era a luminária pendente sobre a ilha central, que acendia automaticamente com sensor de movimento, criando um círculo de claridade no meio da escuridão. Às 2h07, uma figura pequena apareceu na porta da cozinha. Lívia, pijama de ursinhos amassado do travesseiro. Cabelo bagunçado de um lado só. Do jeito que o cabelo fica quando você acorda do meio de um Hello, my pesadelo dear. com o coração How was your acelerado. day? A postura que Marcos reconheceu Welcome home, imediatamente. sir. Braços pressionados contra o próprio corpo. Coluna levemente curvada para dentro. Olhos arregalados. E procurando no escuro. Ela não caminhou na direção da escada que levava ao quarto de Marcos. Caminhou na direção dos fundos da casa. What are you Pelo drawing, corredor. sweetheart? Passou pela sala. picture for you, Até a Daddy. porta do pequeno quarto de empregada onde Helena dormia. E ficou parada do lado de fora da porta. Sem bater. Apenas parada. Esperando. Com a paciência de uma criança que já fez aquilo antes. E sabe que funciona. 12 segundos depois, a porta abriu. I know Helena, you took it. I de didn't camiseta take simples de anything, algodão sir. e calça Then larga. explain these. I Olhos have meio no idea. fechados de quem acordou, mas não estava dormindo fundo. Olhando para baixo na direção de Lívia, sem nenhuma surpresa no rosto. Sem o que houve? Você está bem? Que qualquer adulto normal diria. Como se aquilo já tivesse acontecido antes. Como se ela, de alguma forma, esperasse. Just tidying Deu um up. passo Come para here, o lado. sweetie. Lívia entrou. Helena seguiu a criança pelo corredor até a cozinha. Acendeu a luminária pendente. Puxou 2 folhas de papel da gaveta ao lado da pia. Colocou a caixinha de giz sobre a mesa. E sentou no chão, encostada no armário inferior. Lívia sentou ao lado is dela, beautiful. Is it a perto, bluebird? os Yes, braços it's quase for se you. tocando, I love e it. What começou a color next? desenhar. Red. Marcos assistiu à gravação sem piscar. Por 38 minutos, Helena e Lívia desenharam juntas no chão da cozinha às 2 da manhã num dia de semana. Sem palavras, sem nenhum drama, apenas presença. 2 pessoas dividindo o mesmo espaço beautiful house, silencioso sweetie. porque uma delas Thanks, it's for you. precisava I love the e a colors. outra Oh, I love entendeu. flowers. Às 2h45, a cabeça de Lívia começou a pender para o lado. Ela se recostou no ombro de Helena devagar. Vagarosamente. Como uma árvore que se curva ao vento e encontra apoio. Em 2 minutos estava dormindo. Os desenhos You ainda na have mão. to come home. Helena não se What's mexeu. going on? Ficou exatamente It's onde bad. We estava. need you. I'm Um coming. braço envolvendo a criança com cuidado. O outro apoiado no chão. Acordada. Completamente imóvel. Segurando uma criança que não era filha dela. Ficou assim até as 3h20. Depois, cuidadosamente. Com movimentos tão lentos que não fariam acordar Look ninguém. at these Levantou drawings. Lívia nos What is braços this one? e a levou de volta matches para a the cama. description. This can't Marcos be real. encostou o carro no acostamento. Em algum momento durante a gravação, ele tinha saído de casa sem perceber a decisão. Tinha pegado as chaves, saído, entrado no carro, dirigido 2 quarteirões no piloto automático enquanto assistia no celular. Estava parado debaixo de um poste com lágrimas descendo pelo rosto com tanta força que não conseguia mais enxergar a tela. Ficou ali por 10 minutos.
Depois ligou para o celular de Helena. Tocou 2 vezes. Elo, ele disse. A voz saiu rouca, do jeito que a voz fica depois de chorar no carro sozinho. Quando foi a primeira vez que ela foi até a sua porta? Uma pausa do outro lado. Umas 3 semanas atrás, Helena disse. Marcos Hello, fechou my os dear. olhos. Por que How was você your não me day? contou? It was good, Porque ela me Daddy. pediu para não Welcome contar. home, sir. Não com palavras, mas eu entendi o que ela quis dizer. No dia seguinte, Marcos chegou em casa cedo. Não 45 minutos atrasado. Não no horário. Cedo, ligou para a assistente às 2 da tarde e disse que cancelasse tudo o que What havia are you depois drawing, das 3. sweetheart? A Uma picture coisa for que you, nunca tinha Daddy. feito em 10 anos de carreira. E foi para casa. Quando chegou, Helena estava na cozinha e Lívia estava à mesa desenhando. A cena era tão ordinária, tão sem anúncio, tão absolutamente sem drama, que Marcos quase não reconheceu I pelo know que you era. took it. Sua I filha, didn't take sentada anything, voluntariamente sir. na Then mesma explain mesa these. que I have outra no pessoa, idea. envolvida em algo que claramente importava para ela, com uma calma no rosto que ele não via há mais de 1 ano, e que ele havia começado, silenciosamente, a achar que nunca mais veria. Ele ficou parado na porta por um momento. Helena notou primeiro, olhou para Just ele e tidying deu up. um pequeno Come here, aceno. sweetie. Não de cumprimento, de compreensão. Ela sabia exatamente por que ele estava lá. Marcos caminhou até a mesa. Puxou uma cadeira com a lentidão e o cuidado de quem sabe que se mover rápido pode ser suficiente para mudar tudo. Sentou. Lívia olhou para ele, This is não beautiful. com a Is it a frieza bluebird? cuidadosa, a Yes, it's distância de for you. proteção I love que it. What normalmente color next? usava quando ele tentava se aproximar. Havia algo diferente naquele olhar, algo que ele não sabia nomear, mas que sentia no peito como uma possibilidade que ele havia parado de imaginar. Marcos pegou um giz de cera, azul, ficou olhando para o papel That's a em branco beautiful na house, sua sweetie. frente e Thanks, percebeu it's for que you. genuinamente I não love the tinha colors. nenhuma Oh, add ideia more do que flowers. fazer. Não desenhava nada desde que era criança. Então fez a única coisa honesta que conseguiu fazer. Desenhou um círculo. Péssimo. Torto. Completamente irregular. Mais ovo do que círculo. Com uma parte achatada de um lado que ninguém You saberia have to come explicar. home. Lívia What's ficou going on? encarando o círculo. It's bad. Depois We need olhou you. para I'm coming. Helena. Helena não disse nada. Mas o canto esquerdo da boca se moveu muito levemente para cima. Lívia olhou de volta para o círculo horrível do pai. E saiu dela o menor dos sons. Tão pequeno que levou 1 segundo inteiro para ele identificar o Look que era. at these Porque era um drawings. som que não What is ouvia há this muito one? tempo. It O som que matches uma the criança description. faz This can't be quando real. alguma coisa genuinamente a pega de surpresa e ela não consegue segurar. Ela riu. Rápido. Pequeno. Mais sopro do que som. Mas completamente real. E atingiu Marcos num lugar tão fundo no peito que ele teve que pressionar as 2 mãos na mesa para se manter firme no lugar. Ele desenhou outro círculo. Pior do que o primeiro. De propósito desta vez. Os ombros de Lívia tremeram. Ela cobriu a boca com a mão. Olhos brilhando. O giz de cera completamente esquecido na mesa do lado. Helena se levantou em silêncio e foi até o balcão. Ficou de costas para os 2. Limpou uma superfície que já estava limpa. Os olhos dela brilhavam. Mas o rosto estava sereno. Hello, my Porque dear. ela entendia que How was aquele your day? momento não era dela. Era deles. Marcos home, desenhou sir. um boneco de palitinho embaixo dos 2 círculos capengas e disse: era para ser um cachorro. Lívia ficou olhando para o cachorro impossível. Depois pegou o giz, desenhou um cachorro reconhecível ao lado do dele em 3 traços rápidos e decididos. What are you drawing, E deslizou sweetheart? o papel de volta picture com uma for you, expressão que Daddy. dizia, sem precisar de nenhuma palavra, com absoluta clareza: isso sim é um cachorro. Marcos riu. E pela primeira vez em 14 meses, sua filha riu com ele. As semanas I que know vieram you depois took it. foram I didn't diferentes take de tudo que anything, havia sir. vindo Then antes. explain Marcos these. I have no reestruturou idea. a agenda sem declarações, sem anúncios, sem nenhuma fanfarra, apenas com escolhas silenciosas repetidas todo dia. Saía do escritório às 4. Sentava à mesa da cozinha toda noite. Desenhava mal com regularidade. E Lívia corrigia os desenhos dele com a paciência experiente tidying de up. quem Come here, claramente já sweetie. faz aquilo há mais tempo do que você. Os sussurros cresceram. Primeiro com Helena, na segurança do que as 2 tinham construído. Depois, lentamente, na presença de Marcos também.
Palavras soltas se tornaram frases. Frases se tornaram observações. Observações se tornaram conversas pequenas e irregulares, I love com it. What pausas color longas next? e sem cerimônia, que eram as conversas mais honestas que Marcos havia tido em muito tempo. Aquela nuvem parece uma baleia. A Helena desenha cavalo melhor do que você. Pai, a gente pode comprar mais giz azul? Acabou o meu. Cada That's a frase beautiful house, chegava ao sweetie. peito de Marcos Thanks, como it's for algo you. devolvido I que ele love the havia colors. desistido Oh, I de love receber de flowers. volta. Ele contou para Vanessa num domingo de manhã, sem preparação. Sentou de frente para ela na mesa do café e disse que precisava conversar sobre uma coisa que tinha visto na câmera de segurança. O rosto de Vanessa mudou, com aquela atenção have to come específica de home. quem sabe What's que going está on? prestes a ser vista It's com mais bad, we need clareza you. do I'm que coming. gostaria. Marcos descreveu a gravação, os desenhos às 2 da manhã, os sussurros, o que Helena havia construído em silêncio, sem permissão, sem título, sem protocolo, enquanto todo mundo ao redor seguia programas e intervenções these drawings. planejadas. What is Depois this disse: one? eu também revi as This can't imagens be de real. 2 semanas atrás, da noite em que você disse para Lívia parar de espalhar os desenhos pelo chão. A noite em que você pegou e jogou no lixo. O rosto de Vanessa ficou completamente parado. Aqueles desenhos eram a primeira coisa que ela criava desde que a mãe morreu. E você jogou fora porque estavam no chão. Eu estava arrumando. Não sabia que eram importantes. Marcos olhou para ela por um tempo longo. Tudo que ela faz é importante. E o fato de você não saber disso depois de 10 meses morando nesta casa me diz algo que eu deveria ter percebido há muito mais tempo. Ele pausou. Acho que você deveria ir embora. Não houve discussão. Não houve vozes my dear. alteradas. How Apenas was o your fim day? quieto e certo de algo que nunca foi, Welcome de home, verdade, sir. o que fingia ser. 2 meses depois, Marcos matriculou Lívia num programa de artes na escola. Ela trouxe uma pintura para casa no primeiro dia. Uma casa grande e colorida, com 3 figuras de pé na entrada. Uma alta, uma pequena What are you Uma no drawing, meio. sweetheart? e pela primeira A vez, picture for you, pela Daddy. primeira vez em todos esses meses de desenhos, a figura pequena tinha um sorriso. Marcos emoldurou. Pendurou na sala, na parede da entrada, bem ao lado do desenho que Lívia tinha deslizado pela mesa da cozinha para Helena no dia em que tudo começou a mudar. Às vezes a didn't take pessoa que muda anything, tudo sir. não chega Then anunciada. explain these. I Não have tem no diploma idea. emoldurado. Não tem metodologia publicada. Não tem nome em nenhuma lista de especialistas. Chega de avental dobrado sobre o braço, numa segunda de manhã sem fazer barulho, e faz algo que parece simples demais para funcionar. What are Fica. you doing? Fica quieta. Just tidying Fica up. Come presente. here, sweetie. Fica sem pedir nada em troca. E espera. Com a paciência de quem já viu aquilo antes e sabe que a porta vai abrir no tempo certo. Até que a pessoa que estava perdida encontre o caminho de volta sozinha. Porque às vezes o que a gente mais precisa não é de alguém que empurre a porta. É de alguém que fique parado do lado de fora tempo love it. What suficiente color next? para que a gente se sinta seguro o bastante para abrir por dentro. Se essa história te tocou de algum jeito, se ela te lembrou que a cura nem sempre vem de onde a gente espera, nem sempre vem do lugar mais caro ou do profissional mais renomado ou do programa mais sofisticado, That's a beautiful house, sweetie. compartilha ela Thanks, com it's alguém for que you. precisa ouvir I isso love the hoje. colors. Oh, I Agora, love flowers. manda para aquela pessoa que você sabe que está carregando um silêncio pesado e não sabe como soltar. Às vezes a história certa na hora certa é o que falta. Se inscreve aqui se ainda não se inscreveu. A gente conta histórias que ficam com você. Histórias que You você have carrega to para come dentro home. e que What's going aparecem on? de volta nos momentos It's que bad. We importam. need you. E I'm me coming. conta nos comentários. Quem foi a pessoa inesperada que mudou a sua vida? A que não estava na lista. A que chegou sem aviso. Que chegou sem título. Que talvez nem saiba até hoje o quanto mudou tudo para você. Eu quero saber essa história. Eu leio Look cada at comentário, these drawings. cada um, What is sem this exceção. one? Até a It próxima. matches the description. Mas This antes can't de be você real. fechar essa janela, deixa eu te perguntar uma coisa. E quero que você realmente pense na resposta. Não a resposta que você diria em voz alta para outra pessoa, mas a resposta de verdade que você daria para si mesmo num momento quieto. Tem alguém na sua vida agora, ou que passou pela sua vida que fez por você exatamente o que Helena fez por Lívia? Não com técnica, não com conselho, não com soluções,
mas com presença. Com aquela presença que não pede nada, que não joga na sua cara o quanto você está precisando, que simplesmente fica. Que simplesmente continua ali. A gente tende a nomear os grandes momentos de transformação. A viagem que mudou tudo. O livro que abriu a cabeça. Hello, A my conversa dear. que fez How tudo was se your day? encaixar. Mas as transformações mais profundas, Welcome home, as que sir. realmente ficam, quase sempre acontecem de forma diferente. Acontecem devagar. Acontecem no cotidiano. Acontecem em 40 minutos de silêncio compartilhado numa mesa de cozinha, em passarinhos trocados sem palavras, em portas que se abrem What are às you 2 da drawing, manhã sweetheart? sem que ninguém precise picture for you, explicar por Daddy. quê. Marcos passou 1 ano e meio procurando a solução certa, o especialista certo, a abordagem certa, o programa certo. E nada disso funcionou. Não porque fossem ruins, mas porque o que Lívia precisava não era de uma solução. Era de um lugar seguro. I Um lugar know onde you took existir it. I fosse didn't take suficiente anything, sem ter sir. que provar Then nada, explain these. I sem have ter no que idea. falar, sem ter que melhorar no ritmo de ninguém. E esse lugar não veio de onde ele esperava. Veio de uma mulher com um avental dobrado no braço, que sabia o que era o silêncio de uma criança que perdeu o chão, que tinha aprendido com o sobrinho que o silêncio não é um problema a ser Just tidying resolvido, up. mas Come um here, estado a ser respeitado enquanto a pessoa encontra o caminho de volta sozinha. E que tinha a sabedoria rara de não tentar acelerar um processo que só funciona no próprio tempo. Há uma coisa que os adultos fazem, quase todos, quase todo o tempo, que acaba is beautiful, atrapalhando isn't it, mais do que Bluebird? ajuda. Yes, A it's gente for you. transforma o sofrimento I love it. dos What color outros em next? projeto. A gente cria planos, estabelece metas, monitora progresso, define métricas de recuperação e faz tudo isso com amor genuíno, com a intenção mais pura. Mas acaba mandando, sem querer, uma mensagem That's que a a pessoa beautiful house, sofrendo sweetie. recebe com Thanks, clareza. it's for you. I love the colors. Você está I'll add demorando more demais. flowers. Você deveria estar melhor do que está. Existe uma velocidade certa para isso, e você não está nela. Helena não fez isso. Helena não tinha um projeto Lívia. Tinha uma criança que vivia na mesma casa e que às vezes aparecia na porta enquanto ela desenhava, You e have que to merecia come ter home. aquele espaço What's going on? respeitado. É simples It's assim. bad, we E need é you. raro I'm assim. coming. Pensa nas pessoas que você conhece que estão em silêncio agora. Não o silêncio que escolheram porque estão bem. O outro tipo. O silêncio de quem perdeu algo e não sabe como colocar em palavras. O silêncio de quem está tão dentro do peso que não consegue Look mais se at mexer. these O drawings. silêncio que parece What is quieto this por one? fora, mas It é barulhento matches the demais description. por This can't be dentro real. para deixar mais alguma coisa entrar. O que você tem feito com esse silêncio? Você tem empurrado? Perguntado mais do que deveria? Oferecido conselhos que a pessoa não pediu? Ficado frustrado porque ela não está melhorando do jeito que você esperava? Ou você tem ficado, simplesmente ficado, sem exigir que o silêncio se justifique, sem colocar prazo na dor do outro, sem transformar a presença em pressão? Essa história não é só sobre Lívia. É sobre como a gente está perto de quem ama quando eles precisam do tipo de coisa que é mais difícil de oferecer do que qualquer solução. Quando eles precisam de alguém que fique parado do lado de fora da porta, sem bater, até que eles se sintam prontos Hello, o my dear. suficiente para How abrir was your por day? dentro. Às vezes, a coisa mais transformadora Welcome que home, você sir. pode fazer por alguém não é fazer nada de extraordinário. É apenas estar, de forma constante, de forma quieta, de forma que diz sem palavras: eu não vou a lugar nenhum. Não importa quanto tempo isso leve. Essa é a lição de Helena. E é What are uma you das drawing, mais difíceis sweetheart? de praticar, A picture porque for vai you, contra Daddy. tudo que a gente aprendeu sobre como ajudar alguém. A gente aprende que ajudar é agir, que amor é fazer, que presença é interação. Mas às vezes ajudar é não fazer. Às vezes amor é simplesmente estar. Às vezes presença é silêncio que não exige ser I know you preenchido. took Se it. você I levar didn't uma take coisa anything, dessa sir. história, que Then seja explain essa, these. I have que às no vezes idea. a pessoa que você mais precisa ser na vida de alguém não é o especialista. Não é quem tem a resposta. Não é quem vai consertar. É quem fica. Quem espera. Quem continua ali quando a porta ainda está fechada, sem tentar arrombar. What are you Confiando doing? que ela vai abrir quando estiver Just tidying pronta. up. E Come se here, você é a sweetie. pessoa com a porta fechada agora, escutando isso, eu quero que você saiba que o ritmo de você é suficiente. Que não existe velocidade certa para isso. Que você não deve nada a ninguém em termos de quando ou como você vai se abrir de novo.
Você vai, no seu tempo, This is beautiful. do seu Is it a jeito. bluebird? E as pessoas que it's for realmente you. deveriam estar I do love lado it. de What fora color quando next? isso acontecer, vão estar.